Eu realmente pensei que seria uma boa ideia ressuscitar minha infância através da compra de jogos antigos, mas adivinhem só, não era. Definitivamente não era. Eu estava entediado e, de repente, comecei a me lembrar sobre o quão boas eram as vezes quando eu tinha apenas 6 ou 7 anos e passava a tarde inteira jogando Super Mario World no meu velho Super Nintendo, que eu ainda tinha com muito carinho e acredito que ainda estava funcionando. Mas, infelizmente, eu não tinha mais nenhum cartucho, apenas o aparelho. Sendo assim, decidi reviver aqueles momentos claros de diversão, indo no centro da cidade e procurando aqueles sebos e lojas de discos de vinil, fitas cassete, cartuchos de videogame e outras quinquilharias antigas. Eu já estava quase desistindo, pois não achava nada de Super Nintendo, quando passei em frente a uma loja, ou melhor, uma espécie de box com uma pequena vitrine e alguns cartuchos de Mega Drive, Game Boy e, para minha felicidade, Super Nintendo. Sendo assim, entrei na loja. A princípio, aquela loja parecia abandonada, era escura, tinha uma aparência mal encarada e triste. No fundo da mesma, um velho senhor atendia no balcão. Me aproximei dele e perguntei: boa tarde, amigo. Eu tô interessado naquele cartucho de Super Nintendo que tem ali. Você só tem esse ou tem mais uns outros? Se tiver outros, eu quero dar uma olhada, por favor. Então o velho senhor disse: meu filho, desculpe, mas de Super Nintendo eu só vou ter aquele mesmo. Se não me engano, é o jogo do Mario. Foi um velho senhor aqui, mais ou menos há umas 2 semanas e, pela aparência maltrapilha e suja, parecia ser um morador de rua. A princípio fiquei com medo, mas o senhor chegou aqui e disse: meu filho, eu encontrei esse cartucho de videogame jogado no lixo. Eu não sei se ainda funciona, mas estou com muita fome. Qualquer R$ 2 que você puder me dar nele, eu vou comprar um pão e um cafezinho na padaria. Então eu fiquei com dó daquele velho senhor e acabei comprando fita dele, mas como não tenho nenhum console aqui para testar, não sei dizer se o jogo está funcionando. Mas faz o seguinte, vou te cobrar R$ 20 nele e você pode levar. Se o jogo não funcionar, você traz aqui amanhã que eu te devolvo o dinheiro, combinado? Sendo assim, paguei os R$ 20 àquele senhor e trouxe o cartucho para casa. A embalagem não era original do jogo. Ela não tinha nenhuma etiqueta ou desenho, apenas a palavra Mario, escrito sobre ele com o que presume ser canetinha. O cartucho, ao contrário dos originais que eram cinza, era completamente preto e atrás não havia nenhum tipo de rótulo, apenas a inscrição Mario. Coloquei o cartucho no console e liguei o videogame. E o que vi foi muito estranho. A tela Nintendo Presents estava um pouco distorcida. O logotipo estava meio inclinado e tinha alguns pixels coloridos sobre ela. E além do mais, demorou muito mais do que durava normalmente para carregar o jogo. E aquele som da moeda também estava distorcido, muito mais grosso que o normal. E quando apareceu uma imagem estranha e vermelha, piscou rapidamente na tela com um ruído rápido e bugado. Fiquei espantado e um pouco frustrado, pois aquele jogo não estava funcionando. Já pensando em ir amanhã lá na loja para devolver o meu dinheiro e, quem sabe, dar sorte de ter outro cartucho de Super Nintendo para eu comprar, eu acabei reiniciando o console. Tirei a fita do videogame, assoprei e coloquei novamente. E, de novo, a mesma tela, mas dessa vez, a tela do título finalmente apareceu e a música tocava normalmente. Porém, no título estava escrito somente Mario, em letras vermelhas. Algumas daquelas barras de madeira nas laterais da tela tinham sumido, e a palavra Nintendo, no canto da tela, estava totalmente preta.
Mario não estava andando ao mapa do fundo, e o céu era preto, enquanto a fase simplesmente rolava para frente. A música começou a se distorcer aos poucos e eu já estava começando a ficar com medo, mas eu realmente fiquei aterrorizado depois de alguns segundos, quando a tela de título se inclinou sozinha. As cores da fase de demonstração tornaram-se mais escuras e mórbidas e a música tornou-se muito alta e lenta. Alguns segundos depois, a tela de título se inclinou ainda mais com um efeito meio fantasmagórico. As cores do nível ficaram completamente bugadas e a música ficou completamente distorcida, fazendo com que meus ouvidos ficassem a ponto de explodir. Então, apertei Start, na esperança de chegar ao mapa do jogo. Notei que a tela de arquivos e seleção de jogadores não havia aparecido, e então comecei a jogar no modo de um jogador sem escolhas. A tela de introdução parecia normal, até o momento em que a mensagem apareceu. Tudo ficou completamente desarrumado. A tela e a música estavam puramente distorcidas. A caixa de mensagem era um monte de letras embaralhadas, e alguns segundos depois, alguma coisa piscou na tela. O primeiro plano e Mario ficaram totalmente pretos. O fundo era vermelho liso e a mensagem era um monte de palavras escritas. O mapa estava completamente silencioso. Não havia nome de fase e Mario não estava no canto superior esquerdo da tela. Eu não podia escolher qualquer nível, afinal, não havia nenhum outro nível. Assim, entrei no único nível disponível. Esse nível parecia normal, exceto pelo fundo, que parecia ser do game New Super Mario Bros. Comecei a correr para a direita, por um tempo que parecia ser interminável. Mas algo estava começando a dar errado. A música começou a desacelerar, enquanto o fundo estava completamente perdendo suas cores. Segundos depois, o fundo estava completamente distorcido junto com a música, e o chão que eu corria ficava todo distorcido e invertido. De repente, a música tornou-se muito distorcida e barulhenta. Ao longo do fundo de novo, uma grande sombra negra estava vindo em direção a mim, mas eu não pude escapar. Eu ainda estava correndo. Mario foi completamente engolido pela sombra. Apareceu aquela musiquinha que acontece quando a gente morre, e eu voltei novamente para o mapa. Dessa vez, ele parecia estar em algumas partes do lado esquerdo e superior. Aquela porcaria estava me deixando em choque. Tentei imaginar que, sei lá, de repente fosse algum jogo hackeado ou pirateado, mas o nível do título que aparecia era Lose Your Hope Now, algo como Perca suas esperanças agora, em letras muito bagunçadas, e eu estava relutante em continuar, mas tive que seguir em frente. O carregamento da fase foi mais lento que o normal. Dessa vez era apenas Mario, que era uma sombra negra, em uma fase com fundo vermelho e em chão bastante branco e sem detalhes. Eu era incapaz de me mover. Apertava os botões do controle, mas minhas ações não faziam efeito algum no game. De repente, Mario apareceu na tela por alguns segundos e reapareceu andando na frente, sem que eu o controlasse. Ele caminhou por alguns segundos até parar na frente de algo que era somente uma sombra negra também. Parecia com um Yoshi, só que ele estava morto e preso em uma estaca de madeira. Eu estava muito aterrorizado neste momento. Eu era incapaz de tirar o Mario daquele lugar. O meu controle parecia não estar respondendo aos meus comandos até que o fundo começou a ficar muito preto e com manchas que parecia ser sangue espalhadas por ele. Mario se distorceu totalmente, a tela ficou preta e a mensagem You could not save him, algo como Você não pode salvá-lo, piscou rapidamente em meio à escuridão. Eu já estava de volta ao mapa, e o fundo ainda era menor, mas dessa vez as cores eram mórbidas, e eu pude ver uma espécie de sussurro demoníaco ao fundo.
O nome da próxima fase era a palavra Luigi, se repetindo sem espaços e, em casos aleatórios, com letras maiúsculas ou minúsculas. Entrei na fase novamente, mas dessa vez tudo parecia mais calmo. A fase começou com Mario preso em uma grande sala de blocos de cimento. A música não era alta, mas era estranha e bem calma. O fundo era um céu azul, com nuvens movendo-se para a esquerda muito lentamente. Aquela ambientação começou a me acalmar um pouco, mas eu ainda estava com medo. Não haviam saídas, somente um bloco de uma nota musical parado no lado direito da prisão de cimento. Comecei a bater nele, mas ele não se mexia. Era como bater em outro bloco de cimento. Porém, algumas batidas depois, Luigi apareceu no canto esquerdo da tela. Seus olhos estavam completamente vermelhos e ele não estava fazendo nada. Por algum motivo, eu era incapaz de andar para a esquerda. Apertava o botão do controle, mas ele não respondia ao meu comando. E assim, eu continuei batendo no bloco. O barulho de batida no bloco era meio que um zumbido, e cada pulo de Mario fazia com que Luigi descesse um passo em direção a Mario. Eu queria dar o fora de lá, mas não conseguia. Depois de algumas batidas, de repente o fundo da tela ficou escuro e vermelho, assim como os blocos. A música ficou toda distorcida e muito barulhenta, e então um daqueles clássicos canos verdes apareceram de repente no lugar onde Luigi estava. O bloco de nota musical sumiu de lá, e no cano, uma planta piranha estava vindo para cima e para baixo como de costume, arremessando aquelas bolinhas de fogo. Decidi então entrar lá dentro, mas ao invés de ser transportado para fora daquele lugar, eu ouvi um grito de Mario, junto com ruídos que pareciam ser algo sendo mastigado. Parecia que Mario estava sendo literalmente mastigado, com barulhos muito realistas no interior daquele cano por aquela planta piranha. Luigi estava piscando repetidamente e rapidamente em volta da tela. Enquanto isso acontecia, naquele momento eu havia ficado extremamente aterrorizado e mal pude me mexer. Mais uma vez, eu estava de volta à tela inicial. No mapa, não havia quase nada. Apenas uma mancha vermelha indicava onde Mario estava. O título da fase nível desta vez era The Hell Awaits for You, algo como O Inferno Espera por Você. Fiquei absolutamente nervoso, já pensando em puxar o videogame da tomada, mas a curiosidade falou mais alto. E acabei entrando na fase mesmo assim. A fase em que Mario foi transportado não passava de uma tela vermelha. Mario estava sem olhos e andava sozinho mais uma vez. No fundo, a tela de título com as palavras Mario World apareceu. A música era uma espécie de música de piano triste e distorcida. Mario foi caminhando por aquele inferno, até que passou por Bowser e Bowser Baby, ambos mortos em uma estaca de madeira. Ele então parou na frente de Oh Deus, ele mesmo, também com o seu próprio cadáver preso em uma estaca de madeira. Fiquei completamente chocado. Mario encarando seu próprio cadáver? Caramba, o cara que editou aquele jogo deve ser algum doente ou um psicopata. Afinal, esse jogo foi o mais perturbador que eu já vi na minha vida. A fase terminou por si só, alguns segundos depois. Eu reapareci de novo na tela de título, mas dessa vez aparecia tudo normal, com o logo da Nintendo no lugar correto, as cores corretas e o título Super Mario World. Dessa vez, Mario estava caminhando pela fase, mas novamente sem os olhos e passando por alguns objetos. Não havia mais nenhuma reação do controle a partir desse momento. Não suportando mais e aterrorizado pelo medo que aquele jogo estranho estava me causando, puxei o videogame da tomada e, nesse instante, notei que o jogo ainda aparecia na tela. Foi
quando a caixa de força da minha casa deu um estouro como se tivesse caído um relâmpago ou algo do tipo. Cerca de 3 a 5 minutos depois, a luz voltou, mas ao tentar ligar meu Super Nintendo, percebi que ele não estava mais funcionando e estava com um leve cheiro de fumaça saindo das entradas de ar do console. Depois dessa experiência, peguei o cartucho e pisei-o com tanta força e esfarelei toda aquela placa para que ninguém nunca mais passasse pela experiência perturbadora como eu passei. E depois desse episódio, nunca mais consegui jogar nenhum jogo da franquia de Super Mario.